paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amados e amadas em Cristo Jesus. Quero falar de um tema muito importante, que é: nem tudo que é ligado na terra será desligado nos céus. Em Mateus, no capítulo 18, no verso 18, diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, que o que desligares na terra será desligado nos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. Meus irmãos, nem tudo que é ligado na terra será ligado nos céus. E nem tudo que é desligado na terra será desligado também no céu. Nem tudo. Porque Deus é amor. Deus é amor e demonstrou esse amor a toda a humanidade, enviando o seu Filho Jesus Cristo. Em João 3,16 ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama, como Deus nos ama, Deus nos agrada com a justiça, nos agrada com ira, nos agrada com prostituição, nos agrada com roubo, nos agrada com todo tipo de pecado, como está em Gálatas no capítulo 5, no verso 19. Deus nos agrada com pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então Deus nos agrada com a justiça, com o mal. Então nem tudo que a igreja senta para um conselho injusto e Deus sagrada e está no meio deles. Não está no meio deles por causa da injustiça, porque Deus é justo e o juiz de Deus é verdadeiro. Então nem tudo que é ligado na terra é ligado nos céus, e nem tudo que é desligado na terra é desligado nos céus. Deus está no meio do conselho da igreja quando há verdade, quando há justiça, quando há amor e quando há paz. Aí onde tiver reunido 12 o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele também está. Mas na injustiça não está. Assim também como na sociedade, onde está reunido homens e mulheres que não são cristãos para matar alguém, para injustiçar alguém, para roubar alguém, Deus não está no meio dele. Esse conselho Deus não aprova e não está no meio dele. E mesmo concordando aqui na terra, não está concordado nos céus, porque é uma justiça e Deus não se agrada com a justiça. Assim como na igreja, assim como fora da igreja, Deus não se agrada com a justiça. Havia um pastor chamado Zé. O pastor Zé era um pastor que começou a cooperar na obra do Senhor. Tinha uma igreja grande, ele tinha uma igreja muito bonita, ele trabalhava, tinha sua família. Um belo dia, no culto de concentração, mais de 5.000 pessoas reunidas, uma irmã levantou e logo que segurou o micro, ela disse: olha, eu estou muito sufocada, quero contar alguma coisa à igreja. Todo mundo ansioso à espera. E ele disse: eu sou a namorada do pastor Zé, o pastor central. A diaconisa desmaiou, o conselho levantou, a igreja começou a murmurar. O pastor levantou e começou a se defender: não, isso é mentira, é calúnia, é difamação. Então seguraram a irmã, levaram no gabinete e o conselho da igreja sentou e perguntou para ela: isto que estás a dizer é verdade? Disse: sim, é verdade. Mostra-nos a prova. Ele disse: olha, a prova é o seguinte: o pastor Zé tem os testículos curvos. É verdade ou é mentira? A esposa disse: é verdade. A esposa desmaiou. Ele disse: tem 2 pintas no lado esquerdo. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. A esposa desmaiou novamente. Então o conselho reuniram e foram ao pastor presidente. Chegaram ao pastor presidente, a senhora mostrou as mesmas evidências. Todas as evidências mostravam de que o pastor namorava com a jovem. E o pastor perguntou, o pastor presidente perguntou: pastor Zé, qual é a tua defesa? Ele disse: isso é mentira, pastor, é calúnia, difamação, isso é demônio. Então o pastor presidente não tinha uma outra saída senão pôr ele na disciplina. O pastor ficou na disciplina. A esposa do pastor Zé já não queria saber do pastor Zé, se separaram. Os filhos também já não queriam saber do pastor. Se afastaram do pastor, do seu pai. Então o pastor Zé já não tinha ninguém aqui. Viajou, foi para a província. Chegou lá e começou a trabalhar num armazém, transportando saco de cimento. Depois de 2 anos, a senhora apareceu na igreja.
E ele chegou e perguntou ao pastor: pastor, quero conversar com o pastor Zé. Ele disse: olha, o pastor Zé já não está aqui. Desde a vez que você lhe acusaste, falaste do relacionamento que tinha contigo, então ele foi posto na disciplina e já não está aqui. Mas eu posso te levar ao pastor presidente. Foi levado até o pastor presidente. Ele chegou ao pastor presidente, reconheceu logo ela. Oh, a namorada do pastor Zé. Disse: sim, sou eu. Sim, pode sentar. O que podemos fazer por ti? Ela disse: olha, quero falar com o pastor Zé urgentemente. Ele falou: olha, o pastor Zé desde aquela vez foi para a disciplina e ele já não está aqui em Luanda. Separou-se, os filhos já não querem saber dele, então já não está aqui. Então ela contou ao pastor presidente: pastor presidente, eu sofro de uma doença de cancro na cabeça, estou a morrer. Então eu vim aqui encarecidamente pedir perdão ao pastor Zé. Por que, minha filha? Perguntou o pastor presidente. Porque tudo que eu falei contra aquele pastor é uma mentira. O pastor presidente começou a chorar amargamente, porque tomou conhecimento que ele destruiu a vida de um servo de Deus justo. Começou a chorar. Ele disse: como você foi capaz de fazer isso? Destruíste uma família, destruíste a igreja, destruíste homens e mulheres que adoravam a Deus, hoje deixaram de adorar por causa do teu ato. Ele pediu perdão ao pastor presidente, mas não era suficiente. O pastor presidente naquela semana se arrumou e foi para a província à procura do pastor Zé. Ele chegou no armazém onde o pastor Zé estava a trabalhar e começou a chorar. O pastor Zé reconheceu o pastor presidente e foi ter com ele: pastor, o que se passa? Estás aqui a fazer o quê? E a chorar a esta hora. Ele disse: pastor, eu tenho algo para te contar. Então o pastor presidente contou tudo o que tinha acontecido acerca da mulher ao pastor Zé. O pastor Zé começou a chorar ainda mais, amargamente, porque ele estava a dizer: pastor presidente, eu falei com o pastor, pedi, pastor, que aquilo tudo era uma falsa e mentira, era uma injustiça contra mim. O pastor presidente prometeu ao pastor Zé: vamos em Luanda, vais ter uma igreja grande, vamos construir uma igreja para ti. Mas ele disse: a minha família? Ele disse: a tua esposa já manteve, casou com outro homem, os teus filhos já não querem saber de ti. Ele falou: não adianta, vou permanecer aqui. O pastor presidente saiu da província, chegou em Luanda. 2 semanas depois tomou conhecimento que a senhora acabou de falecer. Porque a senhora destruiu a vida do pastor Zé, porque queria ele como homem, não como pastor. E como o pastor Zé tinha só olho para sua esposa e era fiel, então ele caluniou, defamou injustamente, destruindo a vida desse pastor justo. Esse conselho reuniu novamente e o pastor presidente disse: eu vou morrer com essa culpa, porque destruímos a vida de um homem justo. Meu irmão, minha irmã, você acha que Deus concordou com essa injustiça do pastor Zé? Você acha que Deus estava naquele meio quando deliberaram a disciplina para o pastor Zé? Mesmo ele falando a verdade, a mulher falando mentira, mas todas as provas mostravam a evidência do que o pastor era adúltero. Meu irmão, nem tudo que é ligado na terra é ligado nos céus, e nem tudo que é desligado na terra é desligado nos céus. Deus se agrada com amor, Deus se agrada com bondade, Deus se agrada com a justiça, Deus se agrada com a paz, Deus se agrada com sinceridade, Deus não se agrada com maldade. Todo aquele que tem maldade no seu coração, na igreja e fora da igreja, Deus não se agrada. E mesmo que reúna o conselho da igreja para deliberar uma deliberação injusta, Deus não está no meio dessa igreja e desses líderes. E Deus não está no meio das pessoas que reúnem para caluniar, defamar alguém no bairro ou na rua. Deus não está no meio e não está ligado nos céus. Quero deixar aqui bem claro: Deus é um Deus de amor e Deus nos ama. Como Deus nos ama, devemos demonstrar o nosso amor um para com os outros. Devemos ser justos. Antes de julgar, meu irmão, tenha certeza de que o julgamento
é justo. Porque Mateus no capítulo 7, no verso 1, ele disse, não julgueis para não ser julgado, porque da mesma medida que tu julgares, serás julgado. Da mesma medida que tu medires, também serás medido. Meu irmão, cuidado com o julgamento, porque o julgamento provoca a ira de Deus nas nossas vidas, provoca a ira de Deus na igreja, provoca a separação, a injustiça, meu irmão. Cuidado ao julgar. E sempre que tiver a julgar, faz um juiz justo. E antes de fazer o julgamento, ora a Deus, pede a permissão de Deus e Deus vai atender a tua permissão. Para que seja segundo a vontade de Deus, não as nossas. Nós somos seres humanos, falhamos, erramos e precisamos da misericórdia e o perdão de Deus. Que Deus abençoe a tua família e tudo quanto você tem. Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.